Então, gente, como eu tenho recebido muitas perguntas, né, em relação a como fica a vida, a rotina de um paciente oncológico, o que é que muda, o que é que não muda. Então, devido a essas perguntas, né, eu tô aqui, não é que eu esteja com calor, é porque eu, eu tô com esse blusão porque eu não, meu modo quarentena é pijama 24 horas por dia, então eu tenho uma gaveta de pijama. O pijama é vida, né? Então, eu trabalho, faço tudo de pijama em casa. Mas, enfim, o que é que muda, o que é que não muda em relação ao tratamento do paciente oncológico? De início, a minha ficha não caiu, sabe? Eu tenho 26 anos, eu descobri o câncer de mama com 25 e eu não me sentia doente de jeito nenhum. Eu não tinha noção do que era um tratamento oncológico, porque eu não acompanhei assim de perto é, na minha família, né, um tratamento oncológico. Meu avô, ele teve, né, câncer de laringe, mas eu não vivia, assim, diariamente, todo dia com ele, sabe? Eu visitava ele morava próximo à minha casa, então eu visitava ele, então eu não presenciava tudo, sabe? O que um paciente oncológico, ele vive. Então, assim, eu não tinha ideia, foi tudo muito novo para mim, muito novo para minha família, e eu não tinha ideia, assim, do que era um tratamento oncológico, e eu achava que todo mundo à minha volta estava exagerando e estavam me super protegendo, porque eu não me sentia doente, eu não tinha noção nenhuma, né, do que eu iria passar. Então, assim, de início a pessoa não se sente doente, a ficha realmente demora para cair, né? Então, assim, quando você diz, porque fulana tá com câncer, mas ela tá tão bem e tal, ela descobriu há pouco tempo, tá recente, mas é porque a ficha não caiu ainda, né? Então, assim, até as primeiras sessões de quimioterapia mesmo, assim, a minha ficha, ela não tinha caído, assim, eu não me sentia doente, e eu, na verdade, eu tinha medo que as pessoas, elas soubessem que eu estava doente e passassem a me tratar de maneira diferente, sabe? Então, assim, eu não queria ser tratada como doente, eu queria ser tratada normal. Então, eu não aceitava estar doente, estar debilitada de jeito nenhum, e não queria ser tratada como tal, sabe? Então, eu acho que o sentimento de negação da doença foi a primeira coisa que eu vivenciei durante a minha experiência com câncer de mama. Então, assim, a ficha, ela vai caindo aos poucos, né? Então, quando a pessoa passa por quimioterapia, né, a quimioterapia, né, como eu passei primeiro por quimioterapia, a cirurgia não foi de imediato. Então, logo eu comecei a sentir os efeitos da quimioterapia, que é fadiga, que você fica indisposto, é muito enjoo, muita coisa. E o seu organismo, você se sente estranho, sabe? Você sente sensações no seu organismo por conta da substância que você, assim, sabe, não desconhece. É tudo muito estranho que você sente, né? O que a quimioterapia causa no organismo. Então, assim, tinha horas, assim, eu fiquei muito ansiosa, porque eu queria que tudo isso passasse logo, né? Eu não entendi o que estava acontecendo, e olha que eu sou formada em biologia, mas assim, eu não tinha noção, eu só sabe quem passa, né? Então, assim, eu ficava muito ansiosa, queria que passasse logo esse processo de quimioterapia. Tudo que eu sentia me trazia muita ansiedade em relação ao tratamento, porque eu queria compreender o que eu estava sentindo, o que é que estava acontecendo comigo, e muitas coisas a gente não compreende, né? Por conta que são efeitos da medicação e cada organismo reage de um jeito, sabe? Então, eu ficava muito ansiosa a cada exame de sangue, porque toda semana eu fazia quimioterapia e tinha que fazer exame de sangue para saber se estava tudo ok. Se não tivesse ok, aí atrasava o tratamento, tinha que tratar o problema, tinha que se cair essa imunidade, né? Então, a mudança, então foram mudanças bruscas assim na alimentação. Eu não podia comer doce, não podia comer comidas por conta que a parte intestinal, né, da gente fica muito sensível, então eu não podia comer comida muito carregada, tinha que me alimentar da forma mais saudável possível para ajudar no tratamento. Então, coisas que eu gostava de comer, eu passei a deixar de comer. Teve a questão também da minha imunidade, porque a imunidade cai durante a quimioterapia e você se isola, você passa a não interagir mais com as pessoas que você costumava interagir, né? Você não recebe tanta visita, você fica debilitado, você fica mais deitado.
Outra coisa também que muda é em relação a. Tem a questão do isolamento e tem também a questão da própria disposição para fazer as coisas, sabe? Você se sente mais cansado, você anda daqui para ali, parece que você andou 10 quilômetros, você já puxa a respiração, já se sente mais cansado, a executar assim, tarefas mínimas, a quantidade de corticoides assim, que eu precisei tomar durante o meu tratamento, porque eu tive uma relação infusional, a substância de quimioterapia foi muito grande, eu tomava tipo 7 comprimidos de corticoide por dia, então isso ocasionou o quê? Que eu tive muita tontura, tive inchaço, né? Então, tudo isso me impedia de desenvolver assim, tarefas básicas do dia a dia. A sua relação com as pessoas mudam, porque tem pessoas que não suportam presenciar, sabe, o sofrimento de ver uma pessoa que você conhecia em plena saúde, e daí do nada, a pessoa de uma hora para outra desenvolve um câncer, aí começa a cair cabelo, você presencia a pessoa passando mal, a pessoa não muito bem, a gente fica muito frágil emocionalmente. Então, tem pessoas que não suportam conversar com pessoas que estão passando por problemas difíceis, como, por exemplo, um tratamento oncológico, porque não suportam ver o sofrimento do outro. Então, são pessoas, assim, tanto da família como amigos, que realmente se afastam porque não aguentam presenciar, né, todo o processo de um tratamento oncológico, porque é muito, muito doloroso, né? Mas ele é doloroso, mas ele não é assim algo que seja impossível de passar, né? Tanto que eu tô aqui, né? Graças a Deus. Mas uma coisa assim chave que é importante compreender nesse tratamento é a gente compreender que é um momento de fragilidade, né? O paciente oncológico, ele precisa ter em mente que, olha, eu tô doente, eu preciso de ajuda dos meus familiares nesse momento e eu preciso descansar, sabe? Eu preciso, nesse momento, receber ajuda para que mais tarde, quando eu estiver curado, eu possa ajudar, sabe? Então, é assim, a gente precisa, assim, reconhecer realmente que a gente está doente, né? E que a gente é um momento de fragilidade, a gente está frágil sim, a gente não é super mulher, não é super homem, né? Para os homens também que são pacientes oncológicos, então a gente vai ter limitações, a gente vai precisar que cozinhe para a gente, porque a gente não vai ter condições de levantar da cama, nem para buscar uma água. Muitas vezes eu perdi as contas de quantas vezes minha mãe trouxe água para mim, né? Porque eu não conseguia nem buscar uma água. Então, são momentos que a gente precisa ter paciência para passar, sabe? Não adianta assim ficar ansioso, querer que passe logo, mas a ansiedade não é algo que a gente controla, sabe? É algo que a gente sente, sabe? O estresse durante esse tratamento que você vivencia, porque são muitas mudanças bruscas no curto espaço de tempo, é real. Então, não é coisa de outro mundo um paciente oncológico ele precisar de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. É até recomendável, né, que pessoas que estão passando por um tratamento oncológico, elas realmente façam sessões de terapia e também passem a fazer uso de medicamentos de controle psiquiátrico. Então, isso não é porque isso é uma fase que passa, sabe? É um tratamento que é necessário, né? Porque um paciente oncológico, ele precisa se tratar. Então, é uma fase difícil que a gente precisa passar, né? Como paciente oncológico. Então, a gente tem que compreender realmente que é um tratamento, é uma fase passageira, difícil, mas que a gente precisa ter muita, mas muita, mas muita paciência para passar, sabe? E acima de tudo, além de a gente não precisa assim esperar a compreensão dos outros, porque os outros, eles ao olhar para um paciente oncológico, eles compreendem e compreendem até demais. Já aconteceu assim, de pessoas me olharem na rua e quase chorar na minha frente e nem me conheciam, sabe? Porque eu estava lá com lenço, com máscara, bem debilitada, inchada, sabe? Então, as pessoas em volta, até familiares, compreendem, mas eu acho que a gente, enquanto paciente oncológico, a gente precisa se compreender, sabe? A gente precisa se tratar com mais carinho durante esse tratamento e se cobrar menos, sabe? É a gente entender que
é um momento de fragilidade, é um momento que a gente precisa de ajuda, é um momento que nem todo mundo vai querer estar perto, e a gente tem que compreender também quem não está perto, né? E é um momento que a gente precisa olhar mais para a gente e olhar menos para os outros. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, paciência. Né? E o que fazer quando eu estiver lá debilitado, quando eu estiver lá deitado, quando eu estiver lá sem condições de fazer nada. Como eu sou uma pessoa assim bem ansiosa, né? Mesmo fazendo uso de medicamentos e fazendo terapia, não conseguia ficar parada, então eu me dediquei muito à leitura, sabe? Então eu li muitos livros, assim, foi mágico para mim retomar esse hábito de ler. Né? Se você não tem um hábito de ler, você pode maratonar séries, né, na Netflix, e tem muitas séries gratuitas também no YouTube, né? Tem alguns sites também que disponibilizam séries gratuitas. Você pode começar um curso novo, gratuito pela internet, assistir lá aquele tutorial do YouTube, lá de artesanato, que você gosta para aprender, né, a fazer. Assistir lá aquele tutorial de jardinagem, se você gosta de cuidar de planta. Então, você aproveita esse momento que você não está tendo tanta disposição física, não está tendo possibilidades de fazer esforço físico, porque realmente o tratamento não permite, mas você vai estar cuidando da sua mente e se tornando uma pessoa mais inteligente, né? Mais culta, que saiba mais dos assuntos que você tem interesse. Então, assim, procurar atividades de lazer, de hobby, que você goste de fazer, seja lá palavras cruzadas, séries, leitura, desenho, alguma coisa relacionada a artes, ou assistir vídeos, tutoriais, novelas, e aproveitar esse momento como um período de cuidar de si mesma e de descanso, porque ele é passageiro, sabe? Não é o fim, né? O câncer para mim, ele não foi o fim, ele foi o começo de muitas coisas, inclusive de uma vida da qual eu aproveito mais, sabe? Porque a gente aprende a priorizar o que é importante e a trazer e a ter novas alegrias, novos significados do que é viver. E a gente aproveita muito mais do que quanto a gente aproveitava antes da doença, sabe? Então, aproveita esse momento como uma oportunidade de cura interior e de cura física, que você vai sair mais fortalecido e consciente e muito mais forte para viver e aproveitar tudo que a vida tem para te oferecer. Essa é a mensagem que eu deixo, e eu vou trazer mais vídeos para vocês falando do tratamento e tudo mais, mas esse vídeo foi só um vídeo rápido explicando o que fazer durante a ociosidade, sabe? Já que o câncer ele não permite que a gente faça tanta atividade física, mas também você não pode se entregar e ficar deitado em cima de uma cama até o período do tratamento passar. Não. Você não deixou de viver, sabe? Você não deixou de estar vivo, né? Muito pelo contrário, o tratamento é para que você fique vivo. Então, para que você vai ficar em cima de uma cama até o tratamento passar, né? Então, assim, vai ter momentos que você realmente vai ficar em cima da cama lá, porque você vai estar sem disposição, porque você vai estar sem medicação, mas que a gente possa buscar ocupar nossa mente lendo um livro, assistindo um tutorial no YouTube, assistindo séries na Netflix. Então, há N coisas para se fazer quando se tem um pouco de disposição. A gente não precisa se tratar como se fosse um período de algo que traga muitas coisas ruins para a nossa vida, sabe? Eu acho assim que o tratamento em si ele já é tão doloroso que o que a gente fazer para passar com mais tranquilidade é válido, sabe? Então é basicamente isso, que a gente, enquanto paciente oncológico, possa buscar alternativas de passar por esse tratamento com o mínimo de sofrimento possível,
já que ele em si já traz uma carga de sofrimentos, né, físicos e psicológicos tão grande.